Quando nós viemos para cá, eu e o Boa Vida estávamos andamos sempre nos mesmos fóruns, não era que estávamos na Torre do Tombo, numa homenagem ao Ribeiro de Santos, e quando eu disse que tinha que sair mais cedo, porque vinha para apresentar o Bruno no lançamento dele para Bastonário, houve uma salva de palmas na sala, e não eram médicos. E, portanto, dali já levas uma salva de palmas. E eu queria apresentar o Bruno, brevemente, para não me alencar muito, como pessoa, no seu conceito de ordem dos médicos e na sua relação com o cidadão, que é aquilo que usufrui e é objetivo do Serviço Nacional de Saúde. Em relação ao Bruno Maia, eu gostava de destacar uma coisa que é interessante. Na biografia, o Bruno diz que é filho de carpinteira e costureira. É das coisas, para mim, mais estimáveis na biografia que o Bruno escreveu. Porque as profissões manuais assalariadas continuam a ser sempre um pouco aquelas que estão mais baixos na escala social e, portanto, quanto a mim, mais alto, e as pessoas às vezes até procuram esconder. Facilmente o Bruno diria que era filho de um empreiteiro de marcenaria e de uma modista. Isto é corrente. Porque, de facto, o Bruno não diria, porque apesar de todos os anos que decorreram desde o 25 de Abril, em que, de facto, os invisíveis, que eram os trabalhadores manuais e os pobres, tinham vergonha de o ser. E, portanto, isto é uma grande qualidade no Bruno. E ser filho de carpinteiro e costureira e chegar onde ele está, não é a tal história da meritocracia, porque a meritocracia é um discurso que esconde muitas outras coisas pelo caminho. Exatamente as filiações, a origem as escolas que se frequentou, etc. Portanto, não é essa engrenagem dita da meritocracia, é mérito mesmo. Porque deves ter estudado muito, porque deves ter feito grande esforço nas várias dificuldades, para hoje ser, neste momento, doutorando, ter passado por vários centros internacionais, e nós sabemos também como é difícil para um português que vem lá das berças, nós todos vimos das berças, penetrar nesses meios. Tenho essa experiência, tanto em Inglaterra como em França, que é preciso nós afirmarmos-nos mesmo muito. Fez formações várias e tem uma especialidade extraordinária, que é esta nova especialidade de desentupir, como eu digo, os vasos que estão entupidos nos acidentes vasculares cerebrais e de o fazer numa unidade intensivista. Portanto, o Bruno, pessoalmente, como pessoa, e depois, além disto tudo, como personalidade, porque o Bruno é uma pessoa modesta, amável, não é paternalista, e escreveu um livro magnífico, que é para mim um livro de secretária, que é o livro sobre os custos da saúde, sobre a economia da saúde, onde está bem descrito aquilo que tem sido o fluxo do dinheiro do orçamento do Serviço Nacional de Saúde para os privados. É um livro que é um instrumento. Por sinal que, como eu tenho contacto com os colegas espanhóis da Federação de Apoio aos Médicos, como a nossa, também já lá vem citado. Depois tenho que dar uma revista dos espanhóis. Esta é, portanto, a personalidade e a personalidade que eu apoio. Depois, em relação à ordem, o Bruno, na sua proposta, tem uma definição do que é para ele a ordem. E, antes de tudo, ele diz, eu digo, e eu acho que as pessoas que estão presentes também dizem, que a ordem não pode ser, de maneira nenhuma, um instrumento de política conjuntural. Claro que é um instrumento político, com certeza. Mas não pode ser um instrumento de política conjuntural, como foi durante estes últimos anos, de uma forma vergonhosa. Aquilo que se passou com a utilização da ordem e do seu bastonário em relação ao Serviço Nacional de Saúde foi uma coisa que a mim me envergonha, que nos envergonha a todos. Ainda por cima, sempre muito bem ilustrado, porque não há
site da Ordem, nem newsletter da Ordem, nem revista da Ordem que não venha com as fotografias sucessivas de um bastonário que a usa para fins políticos. De certeza que o Bruno não vai fazer isto. Mas a ordem é-nos necessária. Há pessoas que são contra as ordens. Eu, pelo contrário, acho que uma ordem profissional como a nossa é muito necessária para definir o que é ser médico, definir o que é que são os especialistas, definir as carreiras dos especialistas, o acesso à especialidade. Sei qual é a posição do Bruno e penso também a posição de muitas pessoas que aqui estão, que é a exclusividade por opção. E estamos agora a entrar dentro daquele terreno que é os jovens médicos, os últimos médicos que estão em indicação plena, ou exclusividade, foi em 2013, foi um decreto-lei de 2013. A partir daí, é aquilo que se sabe, é as pessoas estarem com vários lugares em vários sítios e com a perda de qualidade que isso necessariamente significa. Embora isto seja uma discussão, eu sei que é uma discussão. E, portanto, o Bruno, que é jovem, está aqui também e, sobretudo, para a defesa dos jovens. É jovem, se não fosse jovem, o que é que eu era? Portanto, e quando falo dos últimos de 2013, são as pessoas que têm neste momento 43 anos, 44, e a partir daí para baixo, e há muitos médicos abaixo dessa idade, têm que ter alguém que os ampare, digamos, que seja uma frente de combate deles e de formação, etc. Isto não é uma função sindical. Nós temos que distinguir bem a questão dos sindicatos, absolutamente necessários para defender o trabalho, da ordem, que é outra coisa. Portanto, não tem funções sindicais, embora haja, com certeza, muitas coincidências em muitas coisas. O Bruno tem, portanto, uma ênfase muito grande nesta história da defesa dos jovens, os tais que eu coloco abaixo dos 43 anos, e há uma coisa que ele defende que é importante, que são as eleições locais por instituição. As instituições terem representações locais da instituição da ordem, às quais as pessoas que trabalham naquele hospital ou naquele centro de saúde se podem dirigir. Depois há todo um programa que isso tem a ver com o Serviço Nacional de Saúde, claro, com as USFs, claro, com as USFs, quanto a mim, acho que deviam cobrir todo o país, como também acho que isto dos acrónimos é terrível. As unidades locais de saúde, as ULS, também deviam cobrir todo o país cobre 12%. Para além desta definição sólida da ordem e da sua função que o Bruno faz, há o outro lado, que é os que são servidos pelos médicos da ordem. Portanto, os cidadãos. Os cidadãos que têm direito, e assim votaram, podemos dizer, maioritariamente, num Serviço Nacional de Saúde gratuito ou tendencialmente gratuito, que é um conceito. Este Serviço Nacional de Saúde é um conceito. É um conceito de serviço público, à base do Orçamento Geral do Estado, não tem nada a ver nem com seguros, nem com a segurança social. E muitas vezes isto é baralhado. Portanto, isto é um conceito, e esses cidadãos que têm direito a isto, não vou aqui dizer porque é que têm direito, mas é óbvio porque é que cada cidadão tem direito a isto, o médico deve-se colocar numa posição que não seja nem de paternalismo, nem de elitismo. E a verdade é que, apesar dos médicos serem mal pagos, miseravelmente pagos, proletarizados, como algumas vezes os nossos colegas mais distintos dizem, é uma vergonha, estão a ser proletarizados. Pois são, de facto, proletarizados ao nível dos pagamentos, mas conservam ainda tiques do paternalismo, do elitismo, de uma certa barreira entre eles e os doentes. Nomeadamente, é difícil, às vezes, o médico explicar ao doente o que é que
o que é que ele tem, ou o que é que ele pode fazer, o que é a sua doença. E aí a ordem pode ter um papel, que é não só de formação dos médicos, como de formação em geral, que todos nós somos educados pelos laboratórios, não é? A nossa formação científica é feita pelos laboratórios médicos, não temos mais onde ir buscar. Estou a dizer, no pós-faculdade, é isso todos nós, não rejeito essa minha aprendizagem, mas a ordem pode fazer essa formação, poderia fazer essa formação e incluir também a formação da ligação à sociedade, aos doentes e à forma como aquilo que na Faculdade de Letras há um grupo que define como a medicina narrativa. Narrativa quer dizer falar. Falarmos uns com os outros, falarem os médicos, falarem os doentes, narrarem. Da qual o Bruno também inclui no seu programa a questão do registro eletrónico de saúde. Todos os doentes terem direito, todo o cidadão, não é doente, todo o cidadão ter direito ao seu processo, de forma digital, ao seu processo de saúde, com todos os dados clínicos e todos os exames. Por outro lado, eu dou ênfase a isto, o Bruno também tem isto no programa dele. Nós estamos a ser invadidos por uma coisa terrível, que é a informação acrítica. Os nossos pais, as pessoas mais velhas, lembram-me que ligavam, e com razão, porque chegámos ao 25 de Abril com 40% de analfabetos, ligavam muito à alfabetização, havia a tradição republicana da escola, das pessoas serem instruídas, das pessoas saberem ler e escrever. E agora estamos nisto, sabem ler e escrever, fake news e outras mensagens digitálicas que têm criado uma ausência de pensamento crítico. As pessoas conhecem as suas doenças e os seus tratamentos e as coisas que as preocupam através das mensagens online. Isto é terrível. Isto é um momento terrível, a falta de pensamento crítico. E aí a Ordem dos Médicos pode desempenhar um papel no sentido de, em relação à saúde, haver um pensamento crítico, coisa que não é feita por nenhuma instituição ligada à saúde. Possivelmente não têm meios para isso, mas a verdade é que nem o Ministério, nem a Direção-Geral de Saúde, nem a Ordem até agora, têm tido uma estrutura de esclarecimento da população em relação àquilo que são a saúde e as doenças. O que é um vírus? Porque é que estas vacinas RNA dão resultado? E as pessoas imaginam coisas que lhes vêm de uns ecrãs, mas os responsáveis dentro da medicina não têm feito uma formação nesse sentido. E julgo, isto está no programa do Bruno, e julgo que ele será um bastonário nesse sentido. Portanto, em resumo, em relação à pessoa, em relação ao conceito que tem da ordem e dos médicos mais jovens e, neste momento, com mais problemas, e em relação à população em geral, eu confio no Bruno Maia, apoio o Bruno Maia e espero que todos nós consigamos fazer alguma luta para que ele seja o nosso bastonário. Muito obrigada.